Verso 1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi assentar-se à beira-mar. Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor, e por esse motivo entrou ele num barco e se assentou. Todo o povo estava em pé na praia. Jesus ensinou-lhes então muitas coisas por meio de parábolas, como esta. Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto ele realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho. E vindo as aves, a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra. E logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram. E por não terem raízes, se secaram. Outra parte caiu entre os espinhos. E este, ao crescer, sufocaram a planta. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Agora vai lá no verso 19 comigo. E não leia. Abre lá e preste atenção aqui em mim. Certa manhã, o Senhor Jesus sai da sua casa e ele vai à beira-mar. Imagina que maravilha. Sair de casa, já poder passear ali na orla da praia. E já começou talvez a se reunir uma multidão porque eu conhecia. Perdão, Ministério de Louvor, obrigado. Falta de hábito, né? Só o Clay fica preso aí comigo. E Jesus, ele sai, e talvez algumas multidões conheceram ele. Esse aí não é o cara lá do milagre? Esse é aquele cara que fala umas palavras bonitas, que mexem com a gente. E aí o pessoal começou a se reunir. E a Bíblia fala que começa a aumentar o número de pessoas. E naquele momento, Jesus, ele entra num barco para poder começar a ministrar aquelas pessoas. E a Bíblia diz que ele começa a fazer muitos ensinamentos. E muitos desses ensinamentos eram através de parábolas. E ele conta essa parábola, a parábola do semeador. E ele diz, um semeador saiu a semear. E enquanto ele estava semeando, um pouco daquela semente caiu em um solo à beira do caminho, no meio do caminho. E aí ele diz, as aves do céu vieram e comeram aquela semente. Ele diz que uma parte caiu em solo rochoso. E ele cresceu, só que quando o sol veio, ele se secou. E ele diz que uma outra parte caiu em um solo cheio de espinhos. E naquele momento aquela planta cresceu e os espinhos sufocaram aquela planta e ela morreu. E ele diz que também uma parte dessa semente caiu em boa terra. E essa semente, ela nasceu e deu frutos. Não somente frutos. Ela deu bons frutos e deu a 30, a 60, a 100 por 1. Em grande quantidade. E depois que Jesus faz toda essa explicação, essa explanação ali, os discípulos saem com ele e eles chegam no particular e falam, Senhor, conta-nos de novo essa parábola. Nós não entendemos, não compreendemos. E aqui no verso 19, ele começa a trazer a explicação daquilo que ele falou no meio da multidão. E antes de começar até mesmo a pregar, eu quero fazer um parênteses aqui. Nunca tenha vergonha, nunca saia sem entender aquilo que Deus está falando. Muitas pessoas, às vezes, ele tem dificuldade, às vezes, para achar o texto que foi lido, aí ele abre em qualquer lugar, finge que achou e fica ali de boa. Já fiz muito isso. Aí agora com a Bíblia digital, o povo aproveita ali que é mais fácil. Mas assim, muitas pessoas às vezes fingem que entendeu e não entendeu. Não vá para casa com dúvidas. Ou se você tem dúvidas, anota e traz. Porque a gente perde muitas coisas quando nós estamos com dúvidas. Hoje até, se fosse dar um tema para essa mensagem, eu diria para vocês, a compreensão faz toda a diferença. Quando eu entendo algo, isso faz diferença na minha vida. Esses discípulos, eles poderiam ter ficado quietinhos. Opa, ele explicou lá na frente de todo mundo, agora eu vou chegar lá e vou perguntar, vou falar que não entendi. Eles não tiveram esse medo. Eles chegaram e perguntaram. E o Senhor, com todo amor e cuidado, ele explica aquela passagem para eles.
E no verso 19 ele diz assim: quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não compreende, vem o maligno e arranca, algumas versões dizem, ele rouba o que foi semeado em seu coração. Essas são as sementes que foram lançadas à beira do caminho. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Quantos aqui já passaram por situações que foram roubados? De um assaltante chegar e te roubar? Já teve alguém aqui que passou por isso? Algumas pessoas, inclusive eu já fui. A Neia acho que já foi umas 3 vezes, 2 ou 3 vezes. Inclusive eu vim do Rio de Janeiro, nunca fui assaltado. Cheguei em Curitiba, eu fui assaltado. Deus misericordioso. Mas dá uma sensação de impotência, não dá? E você saber que você lutou por aquilo, a pessoa vem e simplesmente leva embora. Dá uma indignação, nossa, o sangue ferve. E quantos já foram logrados? Alguém já te passou a perna, já tomou um calote? Bastante, até mais do que já foram roubados, né? Também já fui. Também dá uma indignação tremenda, né? O sentimento é um sentimento muito ruim. Mas quantos aqui já tiveram perdas, já foram enganados, já passaram por situações difíceis e constrangedoras que não precisavam passar, porque a culpa era sua? Não me responda. Essa é para você guardar. Eu digo por mim, já teve muitas coisas que eu perdi, que as pessoas me enganaram, mas a culpa era minha. E sabe qual que é o pior de tudo? É que você sabe que você vai chegar em casa e vai ter uma pessoa que vai olhar para você e falar: eu não acredito que você fez isso, a culpa é sua. Eu te avisei e mata, né? E isso, pelo menos para mim, isso é terrível. Saber que talvez algo que eu estou vivendo, talvez uma perda que foi tão grande, a culpa era minha. E eu poderia ter evitado isso. É pior do que alguém ter vindo e me roubado. Pelo menos eu chego em casa, né, a culpa é do ladrão. E nós temos muito essa facilidade de colocar os nossos prejuízos, as nossas dores, os nossos fracassos nas costas dos outros, principalmente nas costas do diabo. E ele tem a costa larga mesmo, joga para cima dele. Só que uma coisa que esse texto me ensina, o quanto eu meditava nessa palavra, é o quanto eu preciso aprender a ter responsabilidade. O quanto eu tenho que ter responsabilidade, assumir as minhas responsabilidades. E nós vamos entender isso ao longo da palavra. A Bíblia diz que um semeador saiu a semear. E uma palavra, aqui quando Jesus explica, ele diz: e uma pessoa que escuta a palavra do reino, foi lançada uma palavra, foi lançada uma direção do reino sobre a vida desta pessoa. Primeiro de tudo, vamos entender o que é a palavra. Você já fez essa pergunta para você mesmo? E eu fiz essa pergunta para Deus e falei: Deus, o que é a sua palavra? E eu fui para a palavra, descobri o que ela fala dela mesma. E existem muitas coisas ali, inúmeras, que podem definir a palavra de Deus. E eu separei 4 aqui para vocês, para que nós possamos entender o que é a palavra. Primeiro de tudo, a palavra de Deus é importante. Você acha que a palavra de Deus é importante? O salmista, no Salmo 138, verso 2, ele diz assim, que o Senhor exalta o seu nome e a sua palavra. A única coisa que estão acima de todas as coisas é o nome do Senhor e a sua palavra. Ela é importante ou não é? A palavra de Deus é importante. A palavra de Deus é a verdade. João 17, o próprio Senhor Jesus, em um momento que ele estava orando pelos seus discípulos, ele diz: Senhor, santifica-os com a verdade. A tua palavra, ela é a verdade. A palavra de Deus, ela é importante. Ela é a verdade. A palavra de Deus, ela é a provisão. O próprio Senhor Jesus, quando estava sendo tentado lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 4, Satanás, ele tenta dizer para ele, no momento que ele precisava, talvez, de um recurso para saciar a sua fome. E Jesus diz o que para ele? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra do Senhor, ela é a provisão para a nossa vida. Ela traz os recursos que nós necessitamos.
A palavra de Deus é luz. O salmista, no Salmo 119, verso 105, ele diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela me mostra onde eu estou pisando. Luz para os meus caminhos, ela me mostra onde eu posso chegar. Ela é importante. Travou aqui. Ela é importante, ela é verdadeira, ela é a provisão do recurso, ela é a luz. 4 coisinhas que eu separei para vocês. Se você for, meu amigo, pesquisar, vem muita coisa por aí. E é por isso que eu quero falar com você de um problema de eu não compreender a palavra de Deus. E você que está anotando e quiser anotar, pode anotar aí. O primeiro ponto, que não entender a palavra de Deus, ela gera no meu coração, é rejeição. O não entendimento me faz rejeitar a palavra. Jesus diz que aquele solo que receberia aquela palavra, quando a semente caiu, era um solo à beira do caminho. Eu não sei vocês, eu morava no Rio de Janeiro, mais para o interior do Rio de Janeiro, e lá tem muito morro, e a gente andava muito naqueles morros, descia de papelão naqueles morros, era um negócio fantástico. E tinha muito trilho. A gente fazia aqueles trilhos no meio do morro lá, principalmente quando eram momentos difíceis, a gente tinha bica d'água lá no alto do morro, a gente tinha que ir subir com aquelas latas de água, descer, é um negócio bem difícil. E fazia aquele caminho, aquele trilho. E aquele trilho não nascia nada ali. Em volta nascia muita coisa, mas aonde era pisoteado não nascia mais nada. E o primeiro solo que Jesus fala aqui, ele diz que a palavra do reino, ela foi lançada neste solo, à beira do caminho. E esse solo, ele não recebe essa palavra, porque ele é um solo pisoteado. Muitas vezes nós deixamos de compreender a palavra de Deus, por causa das feridas, das humilhações, pelas situações da vida, pelo tanto que as pessoas nos enganaram, nos pisotearam, pelas frustrações que nós vivemos, e nós estamos endurecidos que a palavra de Deus é lançada, e nós rejeitamos ela, não permitimos que ela penetre. E sabe qual é o pior disso tudo? É que a Bíblia diz que Satanás vem e rouba aquela semente. O solo está endurecido. Quando eu rejeito a compreensão da palavra, eu estou sujeitando a minha vida. Nós acabamos de dizer o que a palavra é para nós. Ela é importante, ela é verdadeira. Ela é o suprimento, o recurso. Ela é a luz. Eu estou sujeitando a minha vida a ter uma vida sem importância, uma vida mentirosa, uma vida de aparências. Uma vida de escassez de recurso. E uma vida de escuridão, de trevas. Olha o que rejeitar o entendimento da palavra de Deus gera na minha vida. Isso porque nós só falamos de 4 coisas que definem a palavra de Deus. Não é difícil ver algumas pessoas passando por uma dessas 4 que nós falamos aqui. Talvez você conheça muitas pessoas. Talvez você pode já até estar passando por uma dessas situações. Talvez você conheça pessoas que passam as 4. E é triste isso. Só que o que eu quero dizer para você, o que Deus quer ministrar na sua vida nesta noite, que você pare de se preocupar com o que as pessoas fizeram com você no passado. Pare de pensar nas pisaduras que você tem, nos machucados, o quanto você foi humilhado, o quanto você foi rejeitado. Pare de olhar aquilo que fizeram e comece a prestar atenção naquilo que Ele quer fazer na sua vida. Existem muitas coisas que Ele quer fazer, Ele quer transbordar sobre você, que essa semente venha crescer, mas Ele não permite, o diabo vem e rouba essa semente, porque você está preocupado demais com as humilhações que fizeram com você, você está preocupado demais com a angústia que você está sentindo, e você não percebe que você está se alimentando de tudo isso. A gente fica satisfazendo essa dor. Nós temos que aprender a resolver isso, para que nós não venhamos ser este solo endurecido que rejeita a palavra de Deus. Segundo ponto. Então, o primeiro ponto, a falta de entendimento, ela me faz rejeitar a palavra.
Segundo ponto, a falta de entendimento me faz superficial. Quando Jesus continua a explicação, ele diz que essa semente, a segunda semente, ela caiu num solo pedregoso. E ela cresce. Só que quando ela cresce, ele na explicação ele fala, vem as preocupações do mundo, vem as lutas, as perseguições, as dificuldades. E ele não aguenta, ele desanima, ele perde as forças. Quando eu não entendo a palavra de Deus, ela me faz ser superficial. Eu não tenho, isso é fantástico. Jesus, quando ele explica ali no verso 21, ele fala assim, que essa planta, ela não tem raiz em si mesma. Nos tornamos pessoas que não temos a capacidade de confiar em nós mesmos, quem nós somos, principalmente porque não sabemos quem nós somos nele. Ontem o pastor Anderson ministrou aqui e ele falou algo fantástico. O Senhor Jesus pergunta para os seus discípulos, o que as pessoas dizem que eu sou? E a multidão está falando que ele é João Batista, que ele é, que ele é Jeremias, que ele é isso, que ele é aquilo. E Jesus olha para ele e fala assim, e você? Quem que eu sou para você? O que vocês dizem que eu sou? E quando Pedro diz, não, você é o Cristo, você é o Filho do Deus vivo, ele revela quem Pedro é. E você é Pedro. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E ele declara que Pedro era a continuidade dele. Jesus era a pedra angular, Pedro era a conexão dessa pedra angular. O cascalho, né, pastor? O fragmento, o pequeno fragmento. Você não sabe quem você é? Você não sabe quem você é em Deus? Então você é uma pessoa que não tem raiz em si mesmo, porque você não vai saber quem você é também no seu trabalho. Porque quando as pessoas quiserem fazer alguma coisa lá no seu trabalho para melhorar a empresa, mas isso ferir os princípios que você acredita, os princípios de Deus, você vai ficar balançado. E você vai, não, mas isso aqui é muito importante. Eu necessito desse recurso, o meu salário vem daqui. E a gente acaba desanimando. Já aconteceu uma situação que eu estava sem trabalhar e eu recebi uma proposta de emprego para trabalhar com vendas e vendia peças. E naquele momento eu fiz a entrevista com um rapaz, né, inclusive um outro amigo meu que me indicou, e ele falou assim, olha, você é assim, ele me explicou tudo, eu entendi, eu falei, legal. Aí ele me mostrou o estoque do local, e eu falei assim, olha, só tem uma situação. Sei que a gente trabalha com vendas, com peças. Eu não minto. Eu acredito na verdade, eu sou cristão, eu acredito na palavra, mas se precisar mentir, eu não vou mentir. Tudo bem para você? Não, tudo bem, tudo tranquilo, é isso aí mesmo, é isso que a gente precisa e tal. Tá, fui embora. E nada do cara me ligar. E passou um dia, passou 2 dias, passou uma semana, passou 2 semanas. Aí eu entrei em contato com esse amigo meu, que também era amigo do cara. Ele falou assim, sabe por que ele não te chamou? Porque ele falou que precisa de uma pessoa que mente. E você não vai mentir para ele. E era um bom salário. Nossa, como era bom. Você pensa que eu chorei, que eu fiquei angustiado, que eu fiquei nada. Por quê? Porque eu sei quem eu sou no Senhor. Eu sei quem é que me sustenta. Eu sei quem é que cuida da minha vida, da minha casa, das minhas finanças. Ele é o meu recurso. E quando eu confio na palavra dele, eu não passo. Eu posso até passar num momento de escassez, mas ele sempre está comigo. Ele sempre provê o recurso. Quando nós não temos raiz em nós mesmos, quando nós não entendemos a palavra, nós somos superficiais no nosso trabalho. Nós somos superficiais no nosso casamento. Nós fazemos coisas que nós entendemos que não ferem somente o princípio da palavra de Deus, mas às vezes ferem o princípio moral do nosso cônjuge. Às vezes nós escondemos as coisas. Porque somos superficiais, porque não aplicamos a palavra de Deus, porque não conhecemos. Não entendemos o que ela diz a respeito desses assuntos.
Nós nos tornamos superficiais perante os nossos amigos. Isso aqui acontece demais. Quantas pessoas que falam um monte de abobrinha perto de você, desculpa. Não, pastor Anderson, ele não desculpa ter falado isso. Agora, triste é a pessoa falar e continuar falando e saber que você é conivente com tudo aquilo que ele está falando. Se nós não conseguimos tomar uma posição, quando algo fere o princípio da palavra de Deus, ao qual nós nos alimentamos, e nós abaixamos a cabeça e deixamos acontecer, nós somos superficiais. E sabe qual é o problema do superficial? É que ele resiste, até por um determinado tempo. Mas vai chegar uma hora que ele vai acabar caindo. Ele vai acabar desanimando. Sabe o que é triste? Saber que uma igreja de 600 membros, às vezes quando teve a oportunidade de voltar presencial, saber que mesmo abrindo vários cultos, a gente ainda não chega no número que nós tínhamos, porque muitas pessoas se desconectaram no meio do caminho. Estavam somente no superficial. Terceiro ponto. Primeiro, a falta de entendimento me faz rejeitar a palavra. Segundo, ela me faz ser superficial. Terceiro, ela sufoca a minha fé. O Senhor Jesus, ele diz que uma das sementes caiu num solo cheio de espinhos. E ele cresceu. Só que ele foi sufocado. E o Senhor Jesus, ele começa a explicar que ele é sufocado, as pessoas são sufocadas pelos prazeres, pelas riquezas, por tudo que é oferecido lá fora. Quando eu não tenho a compreensão da palavra, todas as preocupações dessa vida, elas vão sufocar. Elas vão te oprimir. Elas vão te deixar desconfortáveis. Entenda uma coisa, querido, não é as preocupações deste mundo que tem que te deixar desconfortável, é a palavra de Deus que tem que te deixar desconfortável, porque é ela que tem que gritar dentro de nós, todos os dias mostrando aquilo que não está certo, que não está correto. Agora, se a palavra de Deus, ela bate no seu coração e ela não gera nada, alguma coisa está errada. Talvez o nosso coração já está endurecido e não está mais recebendo a palavra. Para uma pessoa que está com a fé sufocada, tudo é motivo de murmuração. Você já deve ter visto alguma pessoa assim. Você não pode, 10 minutinhos que você fica com a pessoa, 7 minutos é só reclamação, só murmuração. Nossa, e dá vontade até de sair correndo de pessoas que só reclamam. É horrível. Parece que para ela tudo está mal, só dá errado para ela, funciona para todo mundo, mas não funciona para ela. Tudo aquilo que tem um valor aparente seduz esse tipo de pessoa. O dinheiro, a riqueza, o status, a vida do próximo, o vizinho. E no meio do caminho, ele é sufocado, porque ele não tem fé o suficiente para entender que Deus pode cuidar da vida dele, pode cuidar da sua casa, pode cuidar dos seus recursos. Quando eu entendo a palavra de Deus, a minha fé não é sufocada. E eu te pergunto, como que está a sua fé hoje? Numa escala de 0 a 10, responde aí para você. De 0 a 10, como está a sua fé? No seu casamento, no seu relacionamento com a sua família, com seus pais, a sua fé no seu trabalho, a sua fé na vida financeira, a sua fé na sua vida espiritual, no seu relacionamento com Deus, de 0 a 10, quanto você dá para a sua fé? O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, verso 17, ele diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Hebreus 11:6, o autor de Hebreus, ele diz: sem fé é impossível, ele não fala que é difícil, ele fala é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque ele diz, aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele exista e que Ele é galardoador, ou seja, Ele recompensa aqueles que o buscam. Existe uma recompensa.
Mas quando nós temos a nossa fé sufocada pelas situações do mundo, quando nós não compreendemos a palavra, nós não entendemos que Ele nos recompensa. Nós não compreendemos o cuidado de Deus. Nós sempre achamos que Ele cuida do próximo, mas não cuida de mim. O Senhor Jesus diz: ei, quando for orar, entra no teu quarto, vai no secreto, fecha a tua porta, e o teu Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. A recompensa para a sua vida, ela vem do Senhor. Mas quando você começa a compreender a palavra dEle, quando você começa a se relacionar com Ele, porque até para se relacionar, se eu não entender, eu não me relaciono. Se eu não entender a minha esposa, não vai ter relacionamento, vai ter briga o dia inteiro. Se eu não entender que o Anderson não quer me chamar para ir jantar lá na casa dele, entendeu? Dá briga, mas eu entendo ele. Tem que existir o entendimento, queridos. Muitos vão dizer: mas pastor, eu estou escutando, eu escuto no rádio, eu escuto a palavra aqui, eu venho nos cultos, no YouTube, a minha conta no YouTube está cheio de pregador famoso. Isso é maravilhoso, que legal. Só que ouvir somente não basta. Não basta simplesmente ouvir. Quanto você tem se importado em compreender aquilo que você está ouvindo? Ontem no culto aqui, nos outros cultos, o pastor fez uma compra enorme ali de bastante materiais. Depois, até se você quiser, a livraria vai estar aberta ali, a Neinha está lá. Muitas bíblias de vários tipos de estudos. Por que o pastor faz isso? Para você poder enriquecer a igreja? Claro que não, queridos. Até porque é mais fácil, entre aspas, ter um prejuízo do que um lucro em si. Mas é a preocupação em você compreender a palavra. Nós conseguimos sair do culto e gastar, se a gente sair uma família aí completa de 4, 5 pessoas, gastar R$100 numa alimentação no final do culto. Mas às vezes a gente não gasta R$100 num bom livro, numa boa bíblia de estudos, para poder compreender o que o Senhor estava querendo falar comigo nesse momento. O que a tua palavra diz sobre isso? Qual é a importância que você tem dado em compreender a palavra de Deus? A semente que está sendo lançada todos os dias na sua vida. Não basta somente ouvir. O Senhor Jesus, Ele disse: não seja simplesmente ouvintes, mas praticantes. Só que se você não entender, você não vai conseguir praticar. Eu trabalho em escola, e tem muitos alunos que você vê que ele está ali em sala de aula, ele participa de todas as aulas. Só que às vezes ele não compreende. E quando ele não compreende, chega na hora da prova, fica em branco. Ele fica nervoso, ele passa mal. Porque ele não compreendeu. É a mesma coisa. Como está a sua vida hoje? Como que está as provas que você tem enfrentado todos os dias? Você está sendo aprovado? Será que não está faltando um pouquinho mais de importância com a palavra de Deus? E talvez você me pergunte: mas pastor, por que nós rejeitamos o conhecimento então? Por que nós rejeitamos a palavra de Deus? Eu gosto de ouvir, mas às vezes eu não gosto de gastar tempo compreendendo ela. Por que muitas vezes acontece isso? Eu quero te convidar, abra sua Bíblia comigo lá em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1.
verso 21. Só não leia ainda, não coloca na projeção ainda não. Só um minutinho, enquanto você acha lá. Tiago capítulo 1, verso 21. Hoje nós temos tantas oportunidades de compreender a cada dia mais a palavra de Deus. Seja através dos materiais, dos recursos que você tem, seja através da internet. É fácil e rápido e às vezes não fazemos, buscamos tantas coisas e não fazemos. Seja através para quem hoje é da nossa igreja, está aqui, a IVC, a Escola de Vida Cristã. Você aprende coisas maravilhosas ali. Seja através de um bom curso. Antes de ler Tiago 1, 21, o profeta Oséias, no capítulo 4, verso 6, ele diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta... O meu povo está sendo destruído porque lhe falta... Nós conhecemos esse versículo, até aqui. Só que na continuidade do mesmo verso ele diz assim: porque vocês têm rejeitado o conhecimento. O conhecimento tinha, mas ele era rejeitado. Por isso que faltava. Por isso que eles estavam sendo destruídos. Não é porque não tem conhecimento ou formas de compreender as Escrituras. É porque eles rejeitavam. É porque nós decidimos rejeitar. E por que nós rejeitamos? Tiago 1, 21. Diz assim: portanto, livrando-vos de todo... Não sei na sua Bíblia, na minha Bíblia aqui. Deixa eu abrir aqui. Ela tem um título. A minha diz assim: como viver a palavra de Deus? E aí ele diz assim, portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral, de aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a sua vida. Primeira coisa que nós entendemos aqui. Por que nós temos dificuldades de querer interpretar a palavra de Deus, de compreender exatamente o que Ele está querendo dizer? E é aí que nós vemos muitas pessoas usando o texto fora do contexto. Como dizia um pastor meu lá do Rio de Janeiro, ele dizia: texto fora do contexto é um pretexto para pecar. E é verdade, porque muitas pessoas não querem compreender e eles pegam o texto da forma que ele quer entender e ele lança aquilo para o povo. E é aí que nós vemos muitas pessoas sendo enganadas, muitas pessoas sendo roubadas, porque elas não querem ser como os bereanos. Quando Paulo chegou para pregar, eles iam conferir se aquele cara, ele podia ser eloquente, podia ser conhecido, podia ser estudioso, mas deixa eu conferir se ele não está falando nenhuma besteira para poder me enrolar. Pessoas que querem pagar o preço para compreender aquilo que estão entregando a elas. E ele diz: portanto, livrando-se de todo tipo de impureza moral, da aparência da maldade, receba, não seja como aquele solo endurecido que rejeita, receba humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a sua vida. Sabe qual é o problema que nós rejeitamos a palavra? Porque nós sabemos aquilo que ela cobra de nós e aquilo que nós devemos abrir mão. É por isso que eu falei, quando a palavra bate, não é o mundo que tem que nos incomodar, mas é a palavra de Deus que tem que fermentar aqui dentro, e ela tem que pular, e eu tenho que ficar incomodado, eu tenho que sair do culto falando: eu não posso sair daqui vivendo a mesma vida que eu vivia antes. Eu tenho que sair daqui gritando: eu quero uma vida diferente, eu quero isso que a palavra diz. Só que muitas vezes as pessoas saem do culto falando assim: não mexe no meu pecadinho de estimação, gosta de ficar alisando lá o bichinho em casa. Mata esse bichinho de estimação. Se você não mata o bichinho de estimação, filho, o bichinho de estimação vai acabar matando você. Sabe por que o diabo ele vem e ele rouba aquela semente do solo que rejeitou a palavra? Porque antes dessa semente brotar, ela morre. Porque ele sabe que tem muita coisa que quando eu e você compreendemos a palavra de Deus, nós temos que morrer para elas. Nós temos que abrir mão,
Nós temos que passar pelo processo do conserto. E isso é doloroso, isso é difícil, e às vezes nós não queremos passar por isso. E aqui ele fala, como viver bem a palavra de Deus, o meu título diz. E ele fala, primeiramente, se livre da maldade, de todo tipo de impureza, da aparência do mal. O que está encalacrado aí dentro? O que está mexendo ainda com você? O que te incomoda? O que você já muitas vezes rejeitou a palavra porque você sabia que se você compreendesse aquilo, você ia ter que tomar uma posição e você não quer tomar? Pastor, a palavra é dura, a palavra é difícil. O pastor Anderson estava falando isso essa semana, a gente saiu juntos com os pastores, e ele estava falando de uma meditação que ele estava falando, e nós falamos dessa geração do povo, e ele estava falando sobre uma passagem onde Jesus estava pregando, e as pessoas saíram, eles não conseguiam suportar aquilo, porque eles diziam, dura é esta palavra. Imagine ter que abrir mão de tudo isso para seguir esse cara. É isso que essa geração está fazendo hoje. Elas estão gritando, essa palavra é muito dura. Eu não posso abrir mão. Mas isso aqui é gostoso. Ele pode até te trazer uma aparência, uma satisfação momentânea, mas lá na frente vai te arrebentar. Vai arrebentar o seu trabalho, vai arrebentar a sua vida financeira, vai arrebentar o seu relacionamento com as pessoas, vai arrebentar o seu casamento. Vai arrebentar a sua intimidade com Ele. Mais do que tudo que a palavra pode gerar para você, que eu falei aqui, Ele diz, livre-se de tudo isso e receba essa palavra de forma humilde, que ela é implantada em você, ao qual é poderosa para te salvar. Mais do que te dar benefícios aqui nessa terra, ela quer implantar em você a salvação de Cristo. E nós temos que entender que melhor do que ter um bom carro estacionado lá fora, é saber que o meu nome está escrito no livro da vida. Não gosto das músicas da Damares, mas tem uma que ela canta ali que eu acho muito interessante. O maior troféu é no livro da vida, é saber que o meu nome está escrito lá. Esse tem que ser o nosso trunfo, esse tem que ser a nossa vitória. Não é ter 10 mil, 20 mil na conta do banco. É legal, é legal. Se eu trabalhar os princípios de Deus na minha vida, for uma pessoa esforçada, isso não é difícil. Mas não adianta eu ter um excelente carro lá fora, uma conta recheada, eu ter a provisão de tudo aquilo que eu tenho, a satisfação de estar na minha família, se quando tudo isso passar, eu não ter a salvação, e eu ter uma vida inteira no inferno. Eu não quero isso para a minha vida, eu não quero isso para a minha casa, eu não quero isso para a minha família, eu não quero isso para a vida de vocês. É por isso que nós batemos aqui em cima, não tenha medo do confronto, não tenha medo do conserto, ainda que isso te incomode. Porque mais do que fizeram com você, maior é aquilo que Deus quer fazer com você. Porque aquilo que fizeram com você é fichinha perto do que o diabo quer continuar fazendo com você. Então pare de olhar para o que fizeram com você lá atrás. Deixa a palavra entrar. Quando ela entrar, você não vai ter dificuldade de ir lá atrás e consertar, de resolver, e saber que o passado não vai influenciar no teu futuro, e que aquilo que Deus tem visto para você lá na frente é o que você vai viver, e não aquilo que durante muitos anos fizeram para você lá atrás. Permita-se compreender a palavra de Deus. Permita-se compreender. No verso 25, porém a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte negligente, mas um praticante zeloso, será muito feliz em tudo que empreender. Meu Deus, essa palavra é maravilhosa. É por isso que eu digo para vocês, e eu falei com o Ministério de Louvor aqui, mais importante do que sentir a presença de Deus é entender ela. É por que ela está vindo sobre a minha vida. É porque ela quer gerar mudança. Ela quer te levar num outro nível. Observe esta lei perfeita, ele diz. Essa palavra perfeita. A palavra, a lei da liberdade. Muitas pessoas acham que se ela começar a entender a palavra de Deus, ela vai ficar escravo daquilo. Vai virar fanático.
Caxias. Não, você é liberto, você é livre. Isso é um engano do diabo para você. Você não vai poder fazer mais isso, você não vai poder fazer mais aquilo, você não vai poder ir lá. Não é porque simplesmente a palavra me confronta, é porque eu sei quem eu sou nele. E quando eu estou nele, eu sei que esse tipo de coisa não é relevante na minha vida, não muda a minha história. Mas ele muda. Não é uma lei de escravidão. É uma lei, como ele diz aqui, de liberdade. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não vivam uma liberdade enganosa. É isso aí que a gente tem que fazer para o diabo. Nós temos que entender quem nós somos em Cristo. Quando Pedro reconheceu quem Jesus era, Jesus viu que Pedro não era mais um igual à multidão. Ah, Senhor, a multidão diz isso, diz que o Senhor é aquilo, que o Senhor é aquilo outro. E você, quem que você acha que eu sou? Não, você é Cristo. Você é o Messias. Você é o Filho do Deus vivo. E aí, Jesus revela a identidade de Pedro. Está com dificuldade em saber quem é a sua identidade? Começa a compreender primeiro quem Ele é. Compreenda quem Ele é e você vai saber quem você é. E aí você vai saber se posicionar em todas as áreas da sua vida. O diabo, ele sabe que se a semente cair e ela brotar, ele perdeu. Por isso que ele faz com que você endureça o seu coração e não permita a palavra entrar. Ele diz: aquele que ouve e não compreende, o maligno vem e rouba a semente. Ele não quer que você morra para tudo aquilo que ele tem feito, você continuar fazendo. Tudo aquilo que ele tem te influenciado. Porque se você morrer, assim como a semente, quando ela morre, ela cresce. Ele quer impedir o seu crescimento. Só que quando eu entendo a palavra de Deus, ela me rega e faz com que eu cresça cada dia mais. Ela não te escraviza, ela te liberta. Não caia no engano do inferno de achar que você está sendo escravizado. Não, o inferno está te escravizando. Através da imoralidade, através do roubo, da mentira, de uma vida que não é verdadeira, da aparência. Através da desonestidade. Você quer ser conhecido como uma pessoa que faz extraordinariamente bem aquilo que você faz, ou como uma pessoa que a gente pode confiar, que tem caráter, que é honesta, que reflete a glória de Deus, que tem o fruto do Espírito? Nós temos que transbordar, nós temos que reluzir a presença de Deus, através das nossas atitudes, através das nossas ações. Quando as pessoas olham para nós, o que ela está enxergando? Uma fé sufocada? Que não acredita no Deus ao qual ele fala que serve? Um solo endurecido, onde sempre está sendo roubado pelo inimigo, porque ele rejeita por causa das feridas que ele gosta de alimentar? Ou pessoas superficiais, que uma hora falam uma coisa, outra hora falam outra coisa. Você não pode confiar. A Bíblia diz, a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Passou disso, é do maligno. As pessoas têm que ouvir você falar e falar assim, não, o Anderson falou, está falado. Por quê? Porque o cara é servo de Deus. Se ele falou isso, ele tem certeza daquilo que ele está falando. Ele buscou entender sobre aquilo. E se ele voltar atrás, provavelmente ele vai ser humilde o suficiente de falar assim, não, olha, eu entendi errado. Não é dessa forma, é dessa forma aqui, vai te mostrar a forma correta. Quando as pessoas ouvem algo da nossa boca, elas falam assim, não, pode pedir para ele, pode pedir para o Edson, porque se ele falou, ele vai cumprir. Como as pessoas olham para nós? Como sementes que são lançadas em solos que não querem compreender a semente? Ou como pessoas que estão desesperados para serem alimentados pela palavra de Deus? Não perca a oportunidade, não queira sair do mesmo jeito.
Se a palavra incomoda, fala glória a Deus, é porque o Senhor me ama. E é porque Ele tem grandes coisas na minha vida. Existem muitas coisas a serem derramadas sobre a vida de cada um de vocês que estão aqui hoje, sobre a vida de cada um de vocês que estão na casa de vocês, nos assistindo. Só que o quanto você está disposto a abrir mão de muitas coisas para começar a compreender a importância da palavra de Deus. Muitas pessoas estão sendo enganadas porque querem. Buscando pessoas que dizem aquilo que elas querem ouvir. Buscando profetas que simplesmente entregam aquilo que eles precisam. Nunca vem uma repreensão, nunca vem um conserto. Muita gente querendo fazer da palavra de Deus uma caixinha de promessas, onde só tira bênçãos daquele lugar. E não entende que na Bíblia, quando você vê uma bênção, ou vai vir uma consequência depois, ou vai vir uma atitude antes. Você tem que se posicionar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí você vai viver aquela promessa. Se ouvirem atentamente a voz do Senhor, o teu Deus, e cumprir os seus mandamentos, as bênçãos do Senhor te alcançarão, te perseguirão. Mas você tem que ouvir atentamente, você tem que viver ela na sua vida, você tem que obedecer. Mas às vezes a gente lê ali, as bênçãos do Senhor virão e me alcançarão. Hoje o dia vai ser assim. O que você vai fazer para isso acontecer? Vamos começar a pagar um preço de intimidade com a palavra de Deus. Não sede somente ouvintes, mas praticantes. Chega na tua casa, anote, chega aqui, anote. Busque entender o que está sendo dito. Por que é desse jeito? Uma coisa que nós falamos muito ali onde nós trabalhamos, tudo tem um porquê. Não chega e fala para um funcionário, olha, e faça isso daqui. Não, porque é assim, 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 assim. Vamos fazer ele compreender por que é. Não chegue para um aluno e diga, é desse jeito. Não, é desse jeito por causa disso, disso, disso e disso. Mateus capítulo 13. Verso 23. Eu te convido, traga a sua Bíblia. E assim, traga aquela que você mais se identifica. Anote na sua Bíblia, rabisque a sua Bíblia. Faça as anotações. Eu tenho o hábito de, às vezes, quando Deus fala comigo, eu coloco data. E eu escrevo. Outro dia eu estava fazendo oferta aqui, eu disse, às vezes eu estou no banheiro, é um momento que eu gosto de ter com Deus, a conta de luz vai lá em cima, mas tomando banho, e Deus começa a ministrar uns negócios meio louco comigo, e aí eu vou no box de vidro embaçado e eu começo a escrever. Eu anoto um versículo, anoto um negócio que Deus falou comigo, e eu já saio dali, já vou pegar a Bíblia para ver onde está, vou anotar para não esquecer. Tenha o hábito de se relacionar com a palavra. Mateus 23, Mateus 13, 23. Mas, enfim, diga comigo, enfim, até que enfim, o que foi semeado em boa terra, diga comigo, boa terra, é aquele que ouve a palavra e entende, compreende. No começo ele diz, aquele que ouve e não entende, acontece isso. Agora nós vemos, a palavra que caiu em bom solo, é aquele que ouviu e entendeu. Ele não só passa a ser um bom solo, mas a Bíblia diz que ele frutifica, produz grandes colheitas, alguns a 100, outros a 60 e outros a 30 vezes mais do que foi semeado. Abundância, fartura, é isso que a palavra de Deus gera em nós, numa vida de relacionamento com Deus, fartura, prosperidade. Deus está falando de dinheiro de novo? Não estou falando de dinheiro, estou falando de plenitude em Deus, ser completo em Deus, ser um com Ele. E quando eu sou um com Ele, no mínimo eu digo para você, esses 4 pontos do que é a palavra que eu falei para vocês ali, você vai viver. Você vai viver uma vida importante. Você vai viver uma vida verdadeira. Você vai ver verdade em tudo aquilo que você vive. Não vai ser uma vida enganosa. Você vai ter provisão de Deus. E você vai ter clareza, luz na sua vida. Por isso, nesta noite, eu quero te convidar. Se coloque de pé aí no seu lugar. Chamar o Ministério de Louvor, eu gostaria que apagasse as luzes para nós.
Pergunte para você mesmo hoje. Assim como você fez uma nota de 0 a 10 para a sua fé, de 0 a 10, como está a sua compreensão da palavra que tem sido semeado na sua vida? Como está sendo a sua compreensão, ou melhor, como está a sua vontade em compreender aquilo que Deus está falando com você todos os dias? Qual é o preço que você está pagando para isso? O quanto você tem se dedicado a isso? Que nota você dá? De 0 a 10. Antes de ministrar essa palavra, Deus, Ele confronta aqui. Ele falou comigo. E eu falei, Deus, obrigado. Eu me senti envergonhado em ter que ver o Senhor me confrontando. Porque eu entendo aonde o Senhor quer me levar. Eu entendo aquilo que o Senhor quer fazer. E tudo aquilo que o Senhor tem para nós é bom, perfeito e agradável. Ainda que o processo pareça difícil, complicado e doloroso. Mas se eu me permitir passar pelo processo, eu vou viver tudo aquilo que Deus separou para a minha vida. E eu gostaria que neste momento você fechasse os teus olhos aí no seu lugar.